Olá pessoal do oitavo ano, vocês estão notando que hoje a aula está de um método diferente. A aula hoje está aqui no papel, mas eu não vou poder usar o quadro nem hoje nem nesses próximos dias, tá? Mas é só nessa semana mesmo. Mas eu acredito que isso não vai atrapalhar em nada, porque eu já fiz uns testes aqui e a gente vai conseguir fazer a aula aqui no papel, como eu já vi também muitos YouTubers matemáticos fazendo também, porque minha casa está em reforma e eu não tenho como usar o quadro hoje, tá bom? Mas isso não vai atrapalhar em nada não, tá? Ó, o assunto da aula de hoje, vou fazer alguns tópicos aqui, tá? O que é que a gente estava vendo e praticando bastante antes da nossa global? A gente estava vendo isso aqui, ó, tá? A gente estava vendo o... Deixa eu colocar para cá. A gente estava vendo o MMC, que a gente viu e trabalhou isso bastante. O MMC de quê? De monômios e o quê? E polinômios. Não foi isso que a gente estava vendo? Monômios e polinômios. Certo? A gente viu o MMC disso aqui. E a partir desse MMC aqui, aí a gente vai ver uma coisa que ainda é mais importante. Que eu lembro, não sei se vocês lembram, mas eu disse a vocês, gente, o assunto de monômios e polinômios, ele é muito importante porque ele vai introduzir quando a gente começar a fazer as operações com frações. Se vocês lembrarem das operações com frações, as comuns, as regras normais, tá, que a gente fazia antes, era o seguinte, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou colocar na forma de algébrica, mas vocês vão entender, tá, gente? Ó, por exemplo, A sobre B mais C sobre D, ou seja, uma adição, tá? A está representando um número qualquer, B também, C e D também, tá, gente? Qualquer número. Aqui é por isso que eu coloquei letras, para não escolher os números. A gente aprendeu a subtrair esses mesmos números, A sobre B menos C sobre D. Lembrando, isso aqui não são cálculos, essas letras estão substituindo números. Mas aqui é como se fosse um 5, um 2, um 4, um 3, tanto faz, tá? Esse tipo de fração é as frações do sexto ano normal que a gente fazia. Que a gente faz, às vezes, até eu relembrei aqui nesse canal, não tô no YouTube não, nessas aulas, tá bom, da gente. E a gente lembrou que na multiplicação a gente fazia assim, né, A dividido por B vezes C dividido por D, tá? E a divisão como uma divisão normal de fração do sexto ano. A dividido por B é A sobre B dividido por C sobre D. Aí vamos para os detalhes. A gente viu que na adição e subtração existe uma regra só. Estou relembrando, viu, gente? Estou relembrando operações com frações. E essas operações com frações não são as do oitavo ano, no oitavo ano normal. Que a gente vai começar a estudar hoje, a do oitavo ano. Essa operação de fração é a operação normal do sexto ano. Eu vou colocar números já já e vocês vão lembrar, tá? E essa operação a gente lembrou que a adição e subtração é a mesma coisa. Lembram quando o denominador eram diferentes na adição e na subtração? Eu fazia esse esqueminha para vocês. Esse multiplica esse multiplica esse multiplica esse. Na subtração, quando os denominadores também eram diferentes, eu fazia esse multiplica esse multiplica esse e esse multiplica esse. Não era isso? Na multiplicação de frações era numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, não é? E na divisão de frações, eu repetia a primeira fração e invertia, né? Que eu até falo para vocês, invertia a segunda, ou seja, quem era numerador virava denominador, não é? E depois multiplicava. Não era isso que eu fazia com os números normais? Pronto, isso é a nossa operações com frações do sexto ano, do sétimo ano normal que a gente usava, certo? Só que esse ano, dentro dessas operações, a gente vai estar inserindo letras e números. E para isso, a gente vai ter que se deparar com o MMC desses números, ou seja, com o assunto que a gente estudou antes da global para nos ajudar, certo? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo, caso você tenha aprendido direitinho o conteúdo passado. Então vamos ver um exemplo aqui com números. Por exemplo, ó, eu vou adiantar para cá, gente, mas percebam que essa regrinha eu vou usar agora com números, como se a gente estivesse no sétimo ano, tá? Para introduzir melhor o conteúdo. Então vamos lá, ó. Digamos que eu estou fazendo uma adição de frações onde eu tenho isso aqui, ó, 5 sobre 2 mais 4 sobre 3. O que é que a gente faria? Usando essa mesma regrinha daqui, ó. Os denominadores são diferentes, né? Denominador diferente. Quando o denominador é diferente, e isso só vale para adição e subtração, na multiplicação e na divisão não importa se o denominador é diferente ou igual. Essa importância do denominador diferente ou igual só serve para adição e subtração, não é isso? Então a gente via quando na adição e na subtração, quando os denominadores eram
eram diferentes, a gente multiplicava assim, assim e obtinha a resposta, né? E estava correto. Só que depois eu vou falar para você agora, já que você está no oitavo ano, o que é que tem por trás dessa operação aqui, tá? Dessa operação. Então vamos lá, ó. A gente fazia assim, adição, denominadores diferentes. Multiplica aqui, 2 vezes 3 dava 6, 3 vezes 5 dava 15, coloca aqui, 2 vezes 4 dava 8. Se aqui é sinal de mais, coloca mais. Se aqui é sinal de menos, coloca menos, tá? Como é mais, coloquei mais. Fazia essa soma aqui, não era? Ou seja, 15 mais 8 eu teria 23 e colocaria o 6 embaixo. Se desse para simplificar, a gente simplifica. Nesse caso aqui não tem como simplificar, né? Não acho nenhum número que divida 23 e 6 ao mesmo tempo. Então, cheguei no resultado. Agora, olha que interessante. Eu ensinei isso a vocês no sexto e no sétimo ano porque é o mais prático, é o mais rápido para se chegar nesse resultado. Porém, agora, já que vocês estão no oitavo ano, estão trabalhando a matemática de um jeito mais, digamos que refinado e um pouco mais completo, a gente vai entender o que é que há por trás dessa operação para depois a gente começar a falar sobre monômios e polinômios. Então essa aula é introdutória, mas é muito importante. Eu vou explicar o que há por trás dessa operação de monômios, essa operação de frações, que vai ter a ver com nossos monômios e polinômios. Na verdade, gente, esse método de fazer essa cruz, esse x aqui, esse multiplica esse multiplica esse, é um método correto. Ele dá sempre o resultado correto. Porém, ele é um método que ele te diz o que você faz, mas não o porquê que você chegou, ou porquê ou como você chegou naquele lugar. Ele só diz, faça assim que dá certo. E vocês fazem e dão certo. Mas agora no oitavo ano, vocês têm que saber o porquê que dá certo. Agora vamos para a explicação. Vou fazer a mesma continha com os mesmos números para poder explicar para vocês. E isso vai envolver para a gente, para que vocês entendam isso, vai envolver para a gente o quê? Opa, perdão. Vai envolver para a gente o quê? O MMC. E não estou falando só do MMC de monômios e polinômios, não, porque a gente nem viu isso. A gente está começando a entender, chegar lá, tá? Mas isso vai envolver para explicar isso aqui, ou seja, para explicar como isso ocorre, eu vou fazer um exemplo e vou precisar disso aqui, ó, do MMC para poder explicar aquilo, tá? Então, como seria a explicação completa disso aqui, gente? Seria o seguinte, ó. E eu quero que vocês vejam e aprendam mesmo. Isso aqui não é só curiosidade matemática, não. É porque vocês vão precisar, tá? Então, ó. Na verdade, se você não utilizasse esse método, você teria que fazer essa conta desse jeito. Você teria que, quando na adição e na subtração, ou seja, quando você tem os denominadores diferentes, certo? Você teria que, obrigatoriamente, tirar o MMC. O MMC de quem, professor? O MMC de 2 e de 3 ao mesmo tempo, certo? De 2, ou seja, dos denominadores. Então, vale a mesma coisa que vale para aqui, vale para aqui, só que falado de um jeito diferente, ó. Na adição e na subtração, quando os denominadores são diferentes, eu tiro o MMC deles. Então, vamos tirar o MMC de 2 e de 3 no rascunho? Vamos lá, ó. Vou tirar aqui, tá? Ó, MMC de 2 e de 3. Certo? Lembrando, MMC diferente, adição e subtração, tira o MMC deles, certo? Dos denominadores. Vai dar a mesma resposta daquele outro? Vai, da cruz do xizinho. Mas aqui eu quero que vocês aprendam dessa forma, porque dessa forma é o que vai ajudar a gente a aprender outras coisas, tá bom? Então, ó, MMC de 2 e de 3. Então a gente vai lá, vou dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 dividido por 2 não dá, repete. Agora eu vou por 3, repete 1, que a gente sabe que quando chega 1 e acabou, né? 3 dividido por 3 vai dar 1 e acabou. Passa o traço, multiplica aqui, né? 2 vezes 3, 6. Qual é o MMC entre 2 e 3 que a gente achou? MMC 6. E olha que interessante, não é por acaso que o MMC, vou até colocar assim, que o MMC de 6, ou o MMC de 2 e 3 é 6. Que olha aqui, ó, olha onde ele estava. Só que nessa nova continha, gente, ó, o MMC entre 2 e 3 está aqui, 6. Tá vendo? Aí você vai dizer, mas professor, assim é muito mais rápido. Eu nem precisei tirar MMC, só fiz multiplicar os números e achei o MMC. Eu vou ter que fazer esse muito todinho. Calma, é o que eu estou dizendo. Eu estou explicando o porquê disso acontece. Uma coisa é só mandar vocês fazerem, vocês fazem e acertam, tudo bem. Mas vocês sabem o porquê isso acontece? Aí eu estou explicando o porquê. Aí você vai me dizer agora, mas professor, eu não queria saber porquê. Aí eu digo, você tem que saber o porquê, porque a gente vai usar para poder entender o quê?
monômios e polinômios quando fala de MMC, quando fala de operações de monômios e polinômios. Tá certo? Então, aprendam esse método que eu estou fazendo. Então, ó, denominadores diferentes somente para adição e subtração. Eu tiro o MMC deles, tirei o MMC de 2 e de 3. Vocês viram que minha resposta foi 3, foi 6, tá aqui. E agora eu faço o seguinte, ó, eu vou dividir, botar até o pontinho, esse número por esse, por esse denominador e vou multiplicar por este. Olha, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. Coloca a resposta aqui. Não fiz com esse, agora vamos fazer com esse. Ó. Lembrando, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Repete comigo que isso fica na mente de vocês nunca mais quieto. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vamos lá. Ó. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. Coloca a resposta aqui. E observe que deu a mesma coisa aqui, ó. Então vamos lá agora, pelo outro, lá, outra fração. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. Olha, a mesma resposta disso aqui, ou seja, um outro método de resolver. Se aqui é mais, coloca mais, tá? Então, ó, 15 mais 8, 23. E repete o 6, ou seja, chegamos no mesmo resultado. Só que esse é o método para a gente chegar no resultado. E essa é a explicação matemática por que chega nesse método, chega nesse resultado. Então percebam que a gente tem que fazer sempre o quê? No MMC, o que deveria fazer sempre numa operação de frações? Multiplica, tira o MMC, depois pega o resultado do MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, coloca a resposta. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, coloca a resposta. Deu o mesmo método, certo? A partir disso aqui, aí a gente começa a entender como a gente pode chegar no MMC de monômios e polinômios. Só que no MMC de monômios e polinômios a gente já chegou, a gente já aprendeu. Mas a gente vai precisar do MMC de monômios e polinômios para fazer o quê? Operações de quê? De frações algébricas. Quando eu falo em frações algébricas, eu estou falando em frações onde no numerador e denominador, e principalmente no denominador, eu vou ter que ter uma variável, pelo menos uma variável, certo? Então a gente vai começar a entender por que tem que se aprender esse método. Então, assim, um exercício prático que eu vou deixar para vocês, não é lista de exercícios nem nada, mas eu peço para vocês que treinem, uma coisa simples, mas treine, por favor, tá bom? Façam pelo menos 2 vezes essa questão. Pode olhar que é bem simplesinho, vocês não vão gastar nem 10 minutos para fazer ela, nem 5 minutos. Peguem essa questão, 5 sobre 2 mais 4 sobre 3, certo? E façam ela 2 vezes, repetindo mesmo, 2 vezes a mesma questão por esse método que eu ensinei. Esse método de quê? Do MMC. Quando o denominador é diferente, você pega e tira o MMC dele, depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Por que eu quero que vocês façam uma coisa tão fácil? Não é que essa conta é difícil, vocês precisam treinar. É porque é aquela velha história. Se vocês praticam esse costume de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, quando vir as continhas maiores, seu cérebro já diz para você o que você tem que fazer. Tá bom? Então é só para criar o hábito de usar esse método, tá? Porque a partir de agora a gente vai ter que usar esse método, gente, para a gente poder chegar nessas operações com frações algébricas, tá certo? Ou seja, são frações onde temos letras e números. Então vamos precisar do MMC de monômios e polinômios que a gente aprendeu nas últimas aulas, mais o conceito de operações de frações algébricas. Para encerrar essa aula, eu fecho dizendo o seguinte: a gente revisou operações com frações, certo? Na divisão e na multiplicação, gente, não muda nada. É só isso, uma regra para adição e subtração. A gente revisou o que fazer na adição e na subtração, só que a gente não usou mais aquele método que a gente tinha mais rápido. A gente usou o porquê que aquilo acontece, tá? Aí é o que a gente vai ficar só usando ele agora, tá bom? Para que a gente fez isso? Para a gente fez isso para entender que é assim, para poder, na próxima aula que eu vou passar para vocês agora, a próxima aula, vocês começarem a fazer operações com frações algébricas. Porque sem esse método de baixo, a gente não consegue fazer. Tá bom? Então, abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Desculpem aí estar gravando pela folha. Mas espero que vocês tenham entendido. Acho que não prejudica o conteúdo. E digam aí pra mim, comentem aí embaixo se vocês conseguiram entender a aula mesmo assim, tá bom? Abraço, até mais e fiquem com Deus.